Olá, alunos! Tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de matemática do nono ano. Eu sou o professor Rômulo Stefano e hoje, em nossa sétima aula, vamos revisar o assunto razão. Este assunto é muito importante para o próximo assunto que nós iremos estudar, que será a proporção. Por isso, o assunto razão é um assunto pequeno, prático e que rápido nós vamos relembrar o assunto. Este assunto foi estudado no sétimo ano. Se você não entendeu, é bom depois você rever essa aula e também procurar em outros livros, para que você possa ter a técnica necessária para resolver os problemas. Ok? Vamos continuar. O conceito de razão. A razão nos diz o seguinte, que a razão entre dois números A e B é definida como sendo a fração A sobre B, ou A dividido por B, onde B é igual a zero. Em si, toda razão é uma fração. E toda fração é um número sobre o outro. Só que esse número sobre o outro é o numerador sobre o denominador. E o denominador, que é exatamente o coeficiente, o termo B, ele sempre vai ser diferente de zero. Ok? Então, razão sempre vai ser fração, escrito nesta forma, que A sobre B, ou nesta forma, onde o B sempre tem que ser diferente de zero, porque nós não temos razão cujo denominador seja igual a zero. Entendido? Um exemplo de razão aqui, eu tenho 100 para 30. Aqui eu faço a simplificação. Se você não lembra de simplificação de fração, é importante você pesquisar, é importante estudar novamente. Então, 100 sobre 10, 100 sobre 30, eu poderia começar dividindo por 2, mas eu achei melhor fazer um MDC e achei que o máximo divisor comum, o maior número que divide 100 e 30 ao mesmo tempo é 10. E aí eu dividindo 100 por 10 dá 10 e 30 por 10 é 3. 10 sobre 3. Então, a razão desse número, desta fração aqui, 100 sobre 30, é 10 sobre 3. Então, a razão sempre vai ser determinada na forma de fração. Eu poderia ainda dividir 10 sobre 3, mas sempre, a maioria das vezes, você vai achar questão cujo resultado é uma fração. Observe, eu posso pedir uma razão numa classe que tem 60 alunos. Desses 60, eu tenho 20 alunos, né? Então, se 60, 20 alunos são 40 meninas, ok? Eu poderia pedir a razão dos meninos para as meninas, então teria que ser 20 sobre 40, não é isso? 20 meninos sobre 40 meninas. Aí você simplificaria, você acharia 1/2. Depois você terminar a simplificação. Essa seria a razão da quantidade de meninos para a quantidade de meninas. Eu poderia, lembre-se que eu estou falando de um exemplo aqui em que a sala é de 60 alunos e a quantidade de meninos é 20. Então, eu poderia pedir qual é a razão dos meninos para a quantidade total de alunos. Seria 20 sobre 60. Simplificando isso, se eu simplificasse por 10, daria 2 sobre 6. Simplificando depois por 2, daria 1/3. Então, a razão seria 1/3. Então, esse é o entendimento que nós queremos que você relembre sobre razão. Que a razão é uma fração irredutível, certo? Então, eu posso botar um número sobre o outro e eu tenho que simplificar até achar uma fração irredutível. Ok? Vamos continuar. Aqui nós temos os termos da razão que é necessário. Em uma razão, A e B são ditos os termos da razão. A razão é uma operação, né? Então, a razão quer dizer divisão em si. Se é de um termo pelo outro, esse termo que o denominador seja sempre diferente de zero. Então, uma razão, A e B são ditos os termos da razão, onde o primeiro é chamado sempre de antecedente. Então, sempre o primeiro termo aqui, que na fração nós chamamos de numerador, na razão nós vamos chamar de antecedente. O segundo termo, que a gente na fração chama de denominador, na razão nós vamos chamar de consequente. Razão é o primeiro termo, o termo que está em cima, consequente o segundo termo que está embaixo. Vamos lá. Então, a leitura da razão é muito importante para que você observe isso no problema, quando a maneira que está escrito, para a gente entender que eu tenho que fazer razão. Então, a razão, A sobre B, ou A dividido por B, pode ser lido de 3 formas. Eu posso ter lá no problema a razão entre A e B. Né? Fica muito claro que operação eu quero realizar. Eu posso ter razão de A para B, também muito claro. E A está para B, essa é mais comum, não aparece a palavra razão. Mas se de A está para B, você já fica entendido que eu estou falando sobre razão. Então eu vou armar uma razão para poder resolver. Tranquilo? Ótimo. Continua comigo. Nós queremos chamar a atenção para você,
Nós estamos estudando razão, mas nós queremos que você entenda principalmente como se resolve as razões especiais. Muito importante para aí, porque essas razões especiais, elas possuem umas fórmulas. Então, nós precisamos que você entenda e aprenda mesmo na prática. Vamos lá. Nossa primeira razão especial será a velocidade média. A velocidade média é uma razão em que eu vou dividir a distância que o móvel percorre pelo tempo que ele percorre para percorrer, o tempo que ele gasta para percorrer essa distância. Ok? Então aqui nós temos a nossa fórmula, então a velocidade vai ser a distância dividida pelo tempo, certo? Então toda vez que eu quiser calcular esta razão chamada de velocidade média, eu vou dividir a distância pelo tempo, não é o tempo pela distância não, tranquilo? Toda vez que eu quiser saber quem é a velocidade média, é distância sobre o tempo, tranquilo? Vamos para o nosso exemplo. Nós temos aí um exemplo, um carro percorre 320 km em 4 horas. Eu quero que nós determinemos a velocidade média desse carro, ó, quer saber a velocidade. Então a gente já sabe que, pela razão, a velocidade é a divisão entre o espaço percorrido, que nesse caso é 320 km, pela quantidade de tempo que ele levou para percorrer essa distância, que nesse 4 é 4 horas. Então nós dividindo 320 por 4 vai dar 80. Você observe que a unidade da distância percorrida é quilômetros por hora e do tempo é hora. Então, quando eu dividir quilômetro por hora, o resultado tem que dar quilômetro por hora. As unidades é muito importante, você não pode esquecer, viu? Fica muito claro isso aí para nós. Vamos para a nossa próxima razão, densidade demográfica. A densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área, certo? Então, nossa fórmula nós temos exatamente essa, densidade demográfica, número de habitantes dividido pela área, certo? Então, o nosso exemplo aqui. O estado do Ceará tem uma área de 148.016 km² e a população é essa. Dê a densidade demográfica do estado do Ceará. Então, o que a gente aprendeu aqui no slide anterior? Que a densidade demográfica é o número de habitantes dividido pela área. Ele já nos dá aqui no exemplo. Então, eu só apliquei a regra. Peguei o número de habitantes e dividi pela área, certo? Então, dividindo mesmo, você tem que dividir, aí você acha exatamente 43,72. Só que aqui é habitante, aqui é um B, viu? Não é um M, não. Habitantes por quilômetro quadrado, porque eu estou aqui. Essa aqui é a quantidade de habitantes, né? E aqui é o quilômetro quadrado. Fica muito claro também para nós. Então, só utilizar a divisão. Outra razão especial é a escala. É quando você pega um desenho, ou um objeto do seu tamanho normal e vai fazer ele num tamanho menor, em um desenho. Então, tem que diminuir as dimensões. Então, a escala é a razão entre a medida do desenho e o correspondente na medida real. Então, a escala, a medida do desenho, dividido pela medida real. Não é medida real primeiro, depois dividido pelo desenho. É esta forma que você tem que memorizar. Medida do desenho, dividida pela medida real. Olha o nosso exemplo. Em um mapa, a distância entre Monte Claros e Viçosa é representada por um segmento de 7,2 centímetros. Ó, centímetro é uma unidade pequena, então esse é o tamanho do desenho. A distância real entre essas cidades é de 4.320 quilômetros. Vamos calcular a escala deste mapa. Então, aqui, para calcular a escala, nós pegamos... A primeira coisa que nós temos que ver é que, na escala, nós temos que ter as unidades iguais. Então, você viu que lá no desenho, o tamanho do desenho, é dado em centímetro. E o tamanho real é em quilômetro. Então, obrigatoriamente, eu tenho que pegar esse quilômetro e transformar para centímetro. Eu mostrei aqui para vocês como é que faz. De quilômetro para centímetro, eu tenho que multiplicar por 100 mil. Isso pelo assunto de... Desculpa. Isso é pelo assunto de comprimento, né? Unidades de comprimento. Então, nós temos aqui 4.320 vezes 100 mil. Aí, nós achamos 432 milhões de centímetros. Depois que eu fizer essa transformação, aí sim, nós vamos poder aplicar a fórmula, certo? A fórmula da escala. Que aí nós temos o tamanho do desenho 7,2 por 432 milhões. Então, aqui eu vou simplificar e acabar achando 1 sobre 60 milhões, certo? É o que dá a escala do desenho. Ele sempre vai ficar nessa forma aí, certo? Não é o mesmo número, estou dizendo. Um número sobre o outro. Não precisa dividir um número pequeno, que é do desenho, dividido pelo número maior do grande. Sempre fica um sobre o outro. Você tem que observar as simplificações que você vai ter que fazer para chegar a esse número.
ok? A próxima razão especial é o consumo médio. O consumo médio é a divisão da distância percorrida e a quantidade de combustível que você gasta, certo? Então, a equação matemática que nós temos é essa. Distância percorrida dividido pela quantidade de combustível. O exemplo que nós temos para hoje é qual é o consumo médio de um automóvel que se desloca 720 km e gasta para isso 80 litros de combustível. Aí nós pegamos a quantidade que se desloca, né? Que 720 km divide pela quantidade de combustível consumido, que é 80. Então, 720 por 80, nós achamos 9 km por litro. Fica claro? Então, nós estudamos algumas razões especiais. Agora, eu quero que você estude o assunto novamente, assista aos vídeos complementares que eu vou colocar, faça as atividades aplicadas. Não esqueça de devolver as atividades até terça-feira. Com esta atividade que eu vou passar hoje, nós temos 3 atividades dessa semana, um referente a cada assunto, né? E também revise sempre o assunto que tiver dúvida. Anote as dúvidas para poder tirar comigo. Bons estudos, bom fim de semana e até a nossa próxima aula.